Muito boa tarde, oitava séries. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que estávamos vendo na aula passada, o gênero importantíssimo, artigo de opinião. Hoje eu vou relembrar algumas coisas e acrescentar outras, assim como pincelar um pouco sobre os conectivos que eu pedi para que vocês anotassem na aula passada, né? Pode olhar no seu caderno aí que eu passei um quadro muito importante com alguns conectivos, essenciais à construção não só do artigo de opinião, mas de qualquer texto em geral, e vocês fizeram a anotação deles aí nos seus respectivos caderninhos, eu espero, né? Então vamos lá, vamos relembrar e acrescentar conteúdos a esse gênero tão importante, para que quando chegue o momento de você produzir, você consiga produzir com excelência. É, eu quero já destacar algo que eu destaquei na aula passada, que é bem característico e que é bem óbvio, né? Como o próprio nome já diz, o artigo de opinião é aquele em que você exprime a sua opinião, ou seja, a opinião do autor. Quem é o autor? Você. Você vai produzir, você é o autor do artigo. Então, é óbvio, pessoal, o artigo de opinião, o próprio nome dele já é autoexplicativo. É a sua opinião que é válida ali. Tanto é que eu sempre bato naquela tecla, né? Nós já vamos ver aqui nas características. Ele é um texto de caráter argumentativo. A argumentação é primordial. E eu já falei nem sei quantas vezes para vocês o que é argumentação, né? É ter a capacidade de trazer fatos, argumentos sólidos para convencer a pessoa do seu ponto de vista, porque lembremos, é a sua opinião, porque é um artigo de opinião. E como é que você convence alguém que a sua ideia está correta, que ela é uma ideia top? Através de argumentos sólidos, né? Defendendo a sua posição, a sua opinião, o tempo todo, olha só aqui, ó, tentando convencer, persuadir o leitor acerca da sua ideia, né? Então não tem como você ficar em cima do muro, né? Não tem como você ficar neutro no artigo de opinião. Você tem que ter uma opinião sobre aquele determinado assunto. E lembremos, o artigo de opinião ele geralmente vai ser sempre sobre algo que está muito em alta ou algo bastante polêmico, tá? Segundo ponto aqui, segunda característica, né? Exprime a opinião, o posicionamento do autor sobre determinado assunto. Não importa o assunto, você precisa saber falar sobre ele. Por isso que eu sempre bato na tecla também. O quão importante é você ter leitura, fazer leitura, praticar, tornar a leitura um hábito, né? Não é só ler romances, não. O que é muito válido, tá? Se você ler só romances também, tá ótimo. Mas tente abrir o seu leque, né? Ler notícias, livros diversificados para ter o quê? Para ter argumentos, para ter embasamento para falar sobre alguma coisa, né? É tão legal quando você encontra uma pessoa que consegue falar sobre futebol, política, religião, pescaria, videogame, jornal, enfim, né? Você percebe que aquela pessoa ali ela é inteligente e ela possui um vasto e amplo leque de informações e ela se torna então uma pessoa mais aceitável socialmente, né? Lembrando sempre que quando nós tratamos de opinião é muito complicado porque né, gera muita treta quando você defende a sua opinião, ainda mais hoje em dia no mundo do jeito que tá, que tudo é mimimi. Terceiro ponto aqui, né? Ela é uma redação, né? Já falei para vocês, ela é utilizada no Enem, processos seletivos de vestibulares, etc. O Enem eu acho que não usa tanto mais hoje, mas os processos seletivos de vestibulares é, geralmente utilizam, tá? Então, olha só, ela é uma redação geralmente cujo tamanho, né, que quem determina é o autor, tá? Como eu disse, é livre. O artigo de opinião, eu não posso falar assim, ah, faça 5 parágrafos, 2 parágrafos. Não, ela é bem livre, tá? Mas, como ele já deixa destacado aqui, para fins didáticos escolares, mínimo de 15, máximo de 30 linhas, tá? É um bom artigo de opinião. Quarta característica, normalmente ela é feita em primeira pessoa ou também em terceira, tá? Tanto faz. Eu particularmente prefiro que seja feita em primeira, porque né, você está falando a sua opinião, né? Esse é um dos poucos textos em que você pode colocar eu acho, eu penso, na minha opinião, né? Porque justamente por ser um artigo de opinião. O próximo aqui, o artigo de opinião é assinado, tá? Observação, em exame de vestibular e concurso, tá? E não se assina um artigo de opinião para não haver ali identificação do candidato. É, mas geralmente o artigo de opinião ele é assinado, tá? Na regra, né, na normativa dele, ele é um gênero que é assinado.
E por fim, as ideias defendidas no artigo de opinião são total responsabilidade do autor. E por esse motivo você deve ter cuidado com a veracidade do que você diz, né? Você não pode sair inventando coisas ali no artigo, não. Você tem que ter certeza daquilo que você está falando. Aliás, tem que ter certeza sobre o que você está escrevendo, ok? E aqui nós temos a estrutura básica do texto. Eu vou mostrar para vocês aqui na íntegra um artigo de opinião, tá? Essa é a estrutura básica, tá? Primeira coisa, título. Segunda coisa, assinatura do autor. E aí nós seguimos aquele padrão: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Como eu repeti anteriormente, não posso dizer, aluno, faça 5 parágrafos, 3, 7, 8. Não, não. É um gênero mais livre. É você quem decide quantos parágrafos quer fazer, tá? Geralmente eu gosto de fazer assim, um para introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para conclusão, seguindo o modelo da dissertação. Mas como eu disse, é livre. Você só tem que seguir essa regrinha aqui, que é, primeira coisa, um título chamativo. Segunda coisa, a sua assinatura, o seu nome completo. E aí você vai fazer o texto fazendo, né, o esqueminha: introdução, desenvolvimento e conclusão. Antes de continuar aqui e falar sobre os conectivos, deixa só eu mostrar para vocês aqui um artigo de opinião na íntegra, tá? Onde nós podemos ver essas características aqui que eu apresentei para vocês, né? Título, assinatura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse artigo de opinião aqui, ó, ele está formatado porque eu formatei, e você vai perceber aqui, ó, o título, obviamente, tá destacado, centralizado, e logo abaixo à direita, tá, tem o nome do autor. Esse nome aqui eu que inventei, tá? Joãozinho da Silva. Então, o nome do autor ele não vem centralizado e ele não vem à esquerda, ele vem à direita desse jeitinho aqui, tá? Então, primeira coisa, título, nome do autor e aí sim o texto. E dentro do texto é que você vai encontrar as características que eu disse aqui, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então você vai ver aqui, ó, que esse texto, esse artigo de opinião, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parágrafos. Tá vendo o que eu disse para você? É livre, tá? É você que decide quantos parágrafos quer fazer, né? De acordo com de acordo com a sua argumentação. Na aula seguinte nós vamos analisar o texto na íntegra, falar sobre ele. Eu vou apontar onde aqui a introdução, desenvolvimento, etc e tudo mais, tá? Hoje vamos focar só nos conceitos. Então, espero que tenha ficado claro essa questão aqui da estrutura e das características principais do artigo de opinião. E como eu disse, né, eu pedi para vocês anotarem, não há como escrever, né, é impossível você escrever um artigo ou qualquer texto de caráter normativo sem os conectivos, tá? E uma preocupação de quem escreve é ver se os conectivos estão empregados com precisão. Porque você vai ler aí no seu caderninho que nós temos vários tipos de conectivos utilizados para várias partes do texto, né? E às vezes a pessoa usa um conectivo achando que está fazendo o texto dele ficar top, e na realidade o conectivo é errado. Por isso que os conectivos, eles têm nomes e eles significam exatamente aquilo que está lá. Por exemplo, o número 1, né? Você tem no seu caderno aí conectivos de adição, né? Você quer adicionar algo, você quer estar escrevendo o seu texto e quer adicionar uma ideia seguinte. Você não vai utilizar um conectivo de alternância ou de causa, você vai utilizar um conectivo de adição. E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Não vou ler porque é desnecessário. Conectivos são autoexplicativos. Por exemplo, você está discutindo um texto e você tem duas ideias diferentes ali em que você precisa alternar entre uma ideia e outra, né? Você vai usar, obviamente, um conectivo de quê? De alternância. Você não vai utilizar um conectivo de condição ou conclusão, né? Só que para isso você tem que ter, por isso que eu pedi para você anotar. Eu nunca vou pedir para você anotar uma coisa à toa, tá? Tenha certeza disso, você vai utilizar. Porque você não vai conseguir memorizar tudo isso aqui, né? Inclusive nem eu lembro de todos os conectivos, né? Cada um no seu devido lugar. Por isso que é importante sempre ter uma colinha ali do lado, para quando você for escrever o seu texto, colocar um conectivo, você, será que esse conectivo encaixa nesse contexto? Será, né, que, por exemplo, você está alternando entre duas ideias, você está usando o conectivo de alternância, né? Ou você está usando outro conectivo e achando que é de alternância, né? Por exemplo, na conclusão do seu texto, né, você vai concluir lá e tal, no seu artigo de opinião, aí você
né, utilizam um conectivo de condição, né? Por isso que é importante sabê-los e utilizá-los de acordo com suas classificações. Na conclusão, você vai usar um conectivo de conclusão. Quando vou discutir causa, de causa, condição e assim por diante, né? Comparação, conformidade, consequência, explicação, finalidade, e são uma infinidade de conectivos. Eu só quero que você tenha consciência do quão importante eles são e do quão importante é você saber cada um deles, principalmente, né, na construção do seu texto. Lembrando que você está na nona série, logo ensino médio, logo vestibular, concurso e etc. Ok? Então é isso, espero que tenham gostado. Já desculpem pelo vídeo grande. Na aula seguinte a gente continua e faz a análise do texto na íntegra e discute a questão da introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Um abraço e até a próxima.